Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será abordado como criar a tela para visualizar os detalhes do usuário que vem da API. Isto é, eu tenho esta tela listar implementada em tutoriais anteriores e tenho este ícone que é clicável. Clicando sobre o mesmo, sou redirecionado para a tela visualizar e nesta tela eu consigo ver os detalhes do usuário. Esses dados estão vindo do banco de dados, isto é, o aplicativo faz a conexão com a API e a API recupera essas informações do banco de dados. Desta forma, o nosso aplicativo é dinâmico. Esta tela visualizar, ela é preenchida de forma dinâmica conforme o usuário possui informações no banco de dados. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de tutoriais, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Peguei o código-fonte da API, coloquei dentro do disco C, em seguida dentro desse diretório sem caracteres especiais no nome. Abro no editor Visual Studio Code, após ter aberto, venho no arquivo ler e tenho as instruções como executar o projeto. Primeiro tenho os requisitos, o Node e o MySQL, depois criar uma base de dados MySQL. Eu tenho a base, uma base com o nome de Celc, conforme a documentação indica. Em seguida, verifico no arquivo env se as credenciais do banco de dados estão corretas, instalo as dependências, executo as migrations para criar as tabelas, preencher alguns dados nas tabelas e startar o projeto utilizando o Nodemon. Projeto startado corretamente, próximo passo é pegar o código-fonte do aplicativo. Também abri no editor Visual Studio Code, venho no arquivo ler, tenho os requisitos, depois, importante é esta parte, conferir se o seu IP está correto da API, a API esta que está sendo executada, qual é o IP dela. Eu verifico utilizando o seguinte, conforme está sendo indicado. Pego o comando ipconfig e consigo pegar o IP da minha máquina e substituir neste local. E depois instalar as dependências, startar o Expo, eu startei, realizei a leitura deste QR Code com o aplicativo e tenho este resultado. Compartilhei com vocês a tela do smartphone, o resultado do nosso listar que implementamos em aulas anteriores. Se eu acessar o visualizar, eu acesso a tela, no entanto, a tela somente tem um alerta. Não tem nada implementado até o momento. Eu preciso recuperar os dados da API. Posso minimizar o terminal, fechar o arquivo ler, a API e começar a implementar o visualizar. Somente não abrir, agora sim está aberto. Tenho este console log, não preciso mais. E eu preciso recuperar os dados da API. E os dados que eu recuperar, eu preciso armazenar em algum local. Para isso, eu crio uma constante com o nome de user, porque haverá os dados de um único usuário, e quando eu quiser setar, eu utilizo o set user. Para isso, utilizo o use state, preciso importar. Eu simplesmente seleciono, dou um Enter ou clico sobre o mesmo, importou o use state. Por padrão, começa como um array vazio. E também coloco um comentário para que serve este use state. Somente ao invés de eu deixar neste local, eu coloco na parte superior por primeiro. E quero fazer uma requisição para a API. Eu preciso das configurações da API. Eu preciso importar o arquivo que criamos em aulas anteriores, que possui a conexão com a API. Inclusive, no início da aula, eu citei para vocês que há necessidade de corrigir o IP. Só abrir novamente este arquivo para apresentar para vocês, sendo este arquivo config API. Este IP você precisa colocar o IP da sua máquina ou o mesmo IP onde está a API sendo executada.
No meu caso, a API está dentro do mesmo computador, eu somente verifico qual é o IP. Tenho as credenciais da API e posso fazer uma requisição. E esta requisição será executada sempre quando o usuário carregar esta página. Eu utilizo para ter este comportamento o useEffect. Coloco internamente uma função e chamo o seguinte, chamo uma função getUser que recupera os dados do usuário. Não salvo porque não tenho ainda esta função, eu quero que execute somente uma vez quando carregar a página. Para isso eu abro colchetes e fecho colchetes. Preciso importar o useEffect, dou um Ctrl espaço, seleciono e aqui acima importou o useEffect e para que o mesmo serve criar efeitos colaterais em componentes funcionais. O nosso efeito colateral é executar a função quando o usuário carregar a tela. E esta função precisa ser criada. Eu crio abaixo destas constante ou desta constante, haverá uma função para recuperar os detalhes do usuário. Pego constante, em seguida getUser, copio para não ter erro e recebe uma função, utilizo o async porque será usado o await, crio a função seguindo o padrão arrowFunction. Este alerta eu não preciso mais, posso retirar o mesmo. E preciso receber o parâmetro. Eu tenho o código que é responsável em receber o parâmetro e posso fazer uma requisição para a API. Await, aguarde o processamento. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. A API esta que possui as credenciais e confiro na API qual é o método que está sendo utilizado. É para o visualizar. User, eu tenho o listar, descendo um pouco, eu tenho a rota visualizar. E a rota visualizar é do tipo get users e preciso enviar o ID. Copio a rota, só acrescento o get e passo como parâmetro a rota. Abro o template string, isto é, abro crase e finalizo a crase, e o ID vai ser o valor que está dentro desta constante. Eu tenho um texto, uma string e uma constante. Dentro do template string, para imprimir um JavaScript, eu coloco o cifrão, abro chave e fecho a chave. Tenho a requisição para a API. Se conseguir fazer corretamente a requisição, acessa o then e eu recebo a resposta, response, e atribuo para esta função. E internamente eu posso dar um console log para conferir se realmente eu estou recebendo. Dou um console log em response, no momento só no response, mas quando a API não responder, acessa o cat e também no cat crio uma função, recebo o erro que a API retornar e dentro do cat eu tenho duas situações. Quando a API responder, eu tenho o erro, mas quando a API estiver offline, eu não tenho a resposta da API. Se eu não tenho a resposta da API, eu preciso verificar. Somente antes, coloco um comentário. Acessar o then quando a API retornar status sucesso, acessar o cat quando a API retornar status erro. No entanto, conforme eu citei, tem a situação quando a API responder erro.response. Se a API responder, acessa este if. Também um comentário. E quando a API não responder, acessa o else. E quando a API não responder, eu pego o alerta, ponto alerta, confira se realmente importou o alerta na parte superior. Está correto. Primeira parte é o título, coloco esta palavra, vírgula e depois uma frase fixa, porque se a API não respondeu, não tenho uma mensagem de erro. Mas quando a API responder, eu tenho a mensagem. Posso pegar este alerta, somente ao invés de pegar esta frase fixa, eu pego o erro que a API está retornando. Erro.response.data. Depois só confiro na API qual é o nome que eu estou retornando.
eu estou retornando em mensagem. Eu coloquei mensagem em todos os locais, sim. Coloquei a palavra mensagem em português. Então, aqui também coloco em português a palavra mensagem. Só conferir o que eu tenho no console log. Ele deu o console log porque acessou o DEN. E neste console log eu tenho response Deira. Algum lugar eu tenho a palavra Deira e temos aqui Deira. Dentro de Deira tem os dados do usuário, por exemplo, e-mail, nome. Então significa que depois de response, acesso Deira.user, ou posso deixar somente Deira e salvar para conferir no terminal o que será impresso. Agora eu tenho os dados, todos os dados, mas eu quero somente os dados do usuário. Confiro na API, é esta posição do objeto que eu estou utilizando. User, e assim eu consigo ter todos os dados do usuário. E ao invés de eu dar um simples console log, eu quero setar, utilizo set user para setar os valores na constante user, o que estiver dentro de response.deira.user, todos os dados do usuário. Se eu já tenho os dados do usuário, eu posso imprimir. Somente aqui, quando não encontrar, eu quero redirecionar o usuário. Eu estou utilizando o Navigation, só conferir no listar usuário se eu já tenho a parte para navegar. Sim, eu já tenho, incluir a função navegar entre as telas. Incluo esta função, eu incluo antes da API, aqui. Então, faço o seguinte, o import, depois é o navigation, só para seguir o mesmo padrão, use navigation. É esta a função que eu preciso importar. Conferir se importou corretamente, React Navigation Native sim. Importou é uma função. Quando é letra maiúscula, é um componente. Letra minúscula é uma função. Eu preciso executar a mesma. Para isso, pego a função useNavigation, executo a mesma e, após ter executado, eu atribuo para uma constante com o nome de navigation. E agora pego esta constante navigation. Quando não encontrar o usuário, eu quero que ele redirecione para algum local. Pego navigation.navigate, este método, e para este método passo como parâmetro a tela que eu quero que seja aberta. Eu verifico em rotas, abrindo o routes, tenho o listar, o nome da rota listar é list users e acrescento neste local. O mesmo quando a API não responder, faça o redirecionamento do usuário. Se encontrar, mantém o usuário na tela, se não, redireciona para a tela listar usuários. Com as informações recuperadas, posso imprimir. Por exemplo, pego o ID, depois do ID, utilizo o JavaScript, indico que pegue a constante user e dentro da constante user eu tenho o ID, conforme está no console log. Eu tenho este ID user, que possui todas essas informações, depois é o ID. Posso salvar e conferir no aplicativo. E não imprimiu. Por quê? Ele está esperando um componente text e eu estou imprimindo diretamente. Então, podemos colocar o componente text, ao menos para conseguir ver o resultado. Retorno novamente para o visualizar e indica que o componente text não existe. Preciso também importar do React Native. Confiro na parte superior se importou. Agora sim, posso utilizar. Salvando, abrindo o usuário 7, eu tenho o ID 7, está imprimindo. No entanto, quero personalizar. Eu colo uma personalização pronta no CSS só para agilizar a aula, deixo aberto, colo. Eu colei somente esses 3 componentes. Eu tenho o conteúdo, depois o título e também o texto. Pego esses 3 componentes e preciso importar no arquivo index. Ou ao invés de importar na parte superior,
posso fazer da seguinte forma. Pego o componente Content, dou um Enter e confiro se importou na parte superior. Assim eu consigo agilizar. Importou. E dentro deste componente Content, eu pego outro componente do CSS, é o título View Content. É este componente relacionado ao título. E o título vai ter somente a palavra ID. Posso juntar em uma única linha, colocar a palavra ID, esta já está sendo impressa. Depois do título, tenho a parte para visualizar View. Eu acho que eu coloquei assim, exatamente. Posso conferir no CSS, sim. E também confiro se importou os 3 componentes. Tenho o View, o título e o conteúdo. Importado corretamente os 3 componentes e, ao invés de ser vazio, pego este ID. O text não está sendo utilizado, eu posso excluir na parte superior. Inclusive, já está com o texto ofuscado, indicando que não está sendo utilizado. E temos um layout bem básico. Você pode melhorar conforme você achar mais conveniente. Imprimi o ID, depois eu tenho o nome e o e-mail. Substituo neste local o name e aqui também eu coloco a palavra nome, o e-mail, a palavra e-mail e depois tenho o e-mail que está sendo retornado. E tenho o resultado, ID, depois o nome e o e-mail. Abro outro usuário só para conferir. Abro o usuário, o 9, ou abro um usuário de uma outra página. Acessei a página 2, venho no usuário 15 e apresentou os dados. Está dando o console log, sim, não preciso mais do console log. Apago o mesmo e aqui colocar um comentário, indicando que eu estou setando os dados do usuário que foram retornados da API. Desta forma está implementado o nosso visualizar. Já temos no nosso aplicativo o listar e o visualizar. Falta implementar agora é o cadastrar, mas isso fica para o próximo tutorial. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.